Imagine acordar em plena madrugada com um grito no vale, luzes cercando o acampamento e o som de centenas de trombetas cortando o céu. Você está no maior exército do mundo, mas não consegue ver o inimigo. Só caos, confusão, pavor. Agora imagine que tudo isso foi causado por apenas 300 homens. E o líder deles era um homem que dias antes se escondia num buraco com medo. Esta é a história de Gideão, um homem comum chamado por Deus para uma missão impossível. Um exército esmagador, vencido sem uma única espada empunhada. Prepare-se para uma jornada de fé, medo, coragem e um final surpreendente. As terras de Israel estavam devastadas. Não era apenas fome, era humilhação. Por 7 longos anos, os midianitas desciam como enxames de gafanhotos, saqueando plantações, roubando o gado, destruindo tudo. O povo se escondia em cavernas, vales e buracos na terra. Homens fortes se tornaram sombras. Mulheres choravam baixinho à noite. Crianças aprendiam cedo o que era medo. Deus parecia em silêncio. Onde estavam as promessas feitas aos patriarcas? Onde estava o livramento? No meio desse caos, um homem comum malhava trigo escondido num lagar, um espaço usado para pisar uvas. Seu nome? Gideão. Seu coração estava cheio de perguntas e suas mãos de tremores. Não era um guerreiro, nem um líder. Era apenas um filho tentando proteger o pouco que restava. E então, o impossível aconteceu. Um homem misterioso apareceu e o encarou com firmeza. O Senhor está contigo, homem valente. Gideão olhou ao redor, incrédulo. Valente? Aquilo só podia ser ironia. Ah, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Juízes 6, 12, 13. O visitante não recuou. Pelo contrário, respondeu com autoridade: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Era o começo de algo muito maior. Mas Gideão, dominado pelo medo, não conseguia acreditar. Ele era o menor da casa de seu pai e sua família, a mais pobre de Manassés. Como Deus poderia escolher justamente a ele? Mas a escolha já estava feita. Gideão só precisava dar um passo, um pequeno passo, que mudaria o destino de toda a nação. Por 7 anos, Israel gemeu sob o peso da humilhação. Os midianitas e seus aliados dominavam tudo. Quando os israelitas semeavam, os inimigos vinham como enxames, devastando as colheitas, saqueando rebanhos, queimando celeiros. A terra, antes prometida como bênção, se tornara um campo de ruínas. O povo de Deus vivia escondido, em cavernas, buracos e tocas nas montanhas, e em cada rosto um mesmo olhar, desespero. E naquele instante, sem sinais no céu, sem terremotos ou relâmpagos, algo começou a mudar. Não fora uma escolha de Gideão, era uma convocação divina. A história o chamava. A guerra ainda estava longe, mas o primeiro campo de batalha era seu coração. O silêncio de Deus estava prestes a ser quebrado e começaria com o improvável, com um homem comum, com medo, mas escolhido. Gideão ainda tremia. Aquela visita não fora comum. Não era apenas um homem, era o anjo do Senhor. E mesmo assim, a dúvida queimava por dentro. E se ele tivesse imaginado? E se estivesse enganado? Ele precisava de um sinal, algo real, algo que confirmasse que aquele chamado não era fruto do desespero. Ele correu, preparou um cabrito e bolos sem fermento. Trouxe o alimento e colocou sobre uma rocha. O anjo, com a ponta do cajado, tocou a carne. E fogo saiu da pedra, consumindo tudo em um instante. Ah, Senhor Deus, vi o anjo do Senhor face a face. Mas Deus respondeu com calma: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Ali mesmo, Gideão construiu um altar e o chamou de O Senhor é Paz. Era a primeira vez em muito tempo que aquele nome voltava a ser pronunciado com esperança. Mas Deus não lhe deu tempo para se acostumar à paz.
Naquela mesma noite veio uma nova ordem: destruir o altar de Baal, o deus pagão adorado em sua própria cidade, e cortar o poste de Azerá ao lado dele. E mais, deveria construir um novo altar ao Senhor sobre a fortaleza dos ídolos e oferecer um sacrifício com a madeira do poste. Era um ato de rebelião, uma afronta direta ao sistema. Gideão temia, sabia que isso colocaria sua vida em risco. Por isso, foi à noite, em segredo, com 10 homens, e fez exatamente o que Deus ordenara. Derrubou Baal, cortou Azerá e levantou o altar ao Deus verdadeiro. Quando o sol nasceu, a cidade despertou em fúria. Quem fez isso? Os homens exigiram a cabeça de Gideão. A idolatria estava tão enraizada que preferiam punir o filho a perder seus deuses. Mas então, algo inesperado aconteceu. Seu pai, Joás, que antes permitia o altar de Baal, se levantou e o defendeu. Se Baal é Deus, que ele lute por si mesmo. Foi um divisor de águas. Gideão, o menor da sua casa, agora era visto como um desafio ao sistema. O improvável começava a se tornar ameaça, e a chama da revolução espiritual começava a se espalhar. Mas os midianitas também se moviam. Formavam um exército nas planícies. Vinham com sede de destruição. E o povo novamente tremia. Seria mesmo Gideão o libertador? Seria aquele jovem inseguro capaz de enfrentar um exército tão vasto? Gideão olhou para os céus e pediu mais um sinal. Se hás de livrar Israel por minha mão, como disseste, ele colocou um novelo de lã no chão e fez um acordo com Deus, que o orvalho caísse apenas sobre a lã e o chão ao redor ficasse seco. Na manhã seguinte o milagre se cumpriu, mas ele ainda duvidava. Pediu o contrário, que agora a lã ficasse seca e o chão molhado. Deus, com paciência, respondeu de novo. Não era falta de fé, era o peso da missão. Era o coração humano tentando compreender o chamado divino. Gideão queria certeza, porque sabia que a próxima etapa exigiria tudo dele. A guerra se aproximava e o tempo para testes estava acabando. O som de tambores ecoava pelas planícies. Os midianitas, os amalequitas e povos do Oriente haviam se unido. Eram como uma maré escura, incontável, armada até os dentes. Seus camelos pareciam areia do mar. Uma força monstruosa marchando contra um povo quebrado. Gideão, agora ciente de seu chamado, foi tomado por um novo espírito. O espírito do Senhor o revestiu. Ele tocou a trombeta e os homens de Abiezer se reuniram. Mensageiros foram enviados a todas as tribos vizinhas. E para sua surpresa, eles vieram. 32.000 homens se apresentaram para lutar ao seu lado. Deus sabia que, se vencessem com muitos, o povo diria: foi a nossa força que nos salvou. Então veio a primeira ordem. Proclama aos ouvidos do povo: quem for medroso e tímido, volte para casa. Gideão respirou fundo e obedeceu, e viu diante de seus olhos 22.000 homens partirem. Restaram apenas 10.000, e mesmo assim Deus ainda disse: ainda há povo demais. Veio então um teste silencioso. Gideão levou os soldados até um riacho. Ali Deus observaria como cada homem beberia a água. Os que se ajoelharam, mergulhando o rosto como animais, foram separados. Mas os que levaram a água à boca com as mãos, atentos ao redor, foram escolhidos. Ao final, restaram apenas 300. Deus olhou para o exército mirrado e disse: com esses 300 homens, eu vos livrarei. A guerra que se aproximava não seria decidida por espadas, mas por fé. Mas naquela madrugada silenciosa, Deus viu seu coração vacilar, e como um pai que conhece os limites do filho, ele falou: se ainda tens medo, desce ao acampamento inimigo e ouve o que dizem. Gideão foi. Escondeu-se entre as tendas dos midianitas com seu servo. Lá, ouviu 2 homens conversando.
Um deles contava um sonho. Viu um pão de cevada rolando no acampamento e derrubando a tenda. O outro respondeu: isso é a espada de Gideão. Deus entregou os midianitas nas mãos dele. Aquilo foi demais para Gideão. O medo se desfez. O coração se incendiou. Ele voltou correndo, ajoelhou-se e adorou. A noite desceu sobre o vale de Jezreel, fria, densa, escura como o medo. Nas tendas dos midianitas, milhares dormiam, seguros de sua vitória. Do outro lado, no monte, 300 homens se preparavam para a batalha, mas não empunhavam espadas. Gideão andava entre eles, os olhos firmes, o coração em chamas. Traziam nas mãos 3 objetos improváveis: uma trombeta, um cântaro de barro e uma tocha escondida dentro do cântaro. Era uma operação silenciosa, dividida em 3 grupos. Eles desceram sorrateiramente pelas encostas até cercarem o acampamento inimigo. No momento exato, ao toque combinado, os 300 romperam o silêncio da madrugada. Gideão gritou: por o Senhor e por Gideão. Todos soaram suas trombetas ao mesmo tempo. O som ecoou pelo vale como trovão. Em seguida, quebraram os cântaros com força, revelando as tochas acesas. O clarão súbito cortou a escuridão como se o céu estivesse em chamas. Imagine a visão: luzes por todos os lados, som ensurdecedor, vozes em uníssono. Para os soldados inimigos que despertavam, parecia um ataque massivo. Confusos, atordoados e tomados pelo pânico, começaram a lutar entre si. O Senhor tornou a espada de um contra o outro em todo o acampamento. Era um caos completo. Homens corriam em todas as direções, gritavam, esbarravam, caíam. Os próprios aliados se tornaram inimigos. O terror sobrenatural havia se infiltrado no coração dos midianitas. Gideão e seus 300 nem precisaram atacar, apenas os perseguiram, empurrando-os vale abaixo. Era algo que ninguém conseguiria explicar com lógica. Não foi estratégia militar, não foi força bruta, foi obediência, fé e o poder de um Deus que escolhe o improvável para envergonhar o forte. Gideão havia vencido, mas sabia, o verdadeiro general da batalha fora o Senhor. A guerra havia terminado, os inimigos foram vencidos. Israel estava finalmente em paz. Os anciãos se aproximaram de Gideão e disseram: domina sobre nós, tu, teu filho e o filho de teu filho, pois nos libertaste das mãos de Midian. Mas Gideão respondeu com firmeza: não dominarei sobre vós, nem meu filho dominará. O Senhor é quem dominará sobre vós. E Gideão fez um pedido ao povo, que cada um lhe desse um brinco de ouro, tomado dos despojos da guerra. O povo, grato, atendeu com alegria. O ouro foi juntado, moldado, e com ele Gideão fez um éfode, uma peça sacerdotal, símbolo de conexão com Deus. Mas aquele objeto, que deveria para lembrar a libertação divina, se tornou um ídolo. Israel, mais uma vez, se desviava. O ciclo que parecia encerrado voltava a dar sinais de repetição. Gideão teve muitos filhos e viveu em paz até o fim de seus dias, e deixou uma advertência: a vitória nunca é o fim da guerra. E o coração humano, sem vigilância, sempre corre o risco de se esquecer quem é o verdadeiro rei. Mas ao morrer, o povo rapidamente se esqueceu do Senhor. E também esqueceram de Gideão. O filho de uma concubina, Abimeleque, assassinaria seus próprios irmãos para tentar reinar sobre Israel. Gostou dessa incrível história? Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para mais conteúdos bíblicos. Fiquem com Deus.